A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vindo, irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita satisfação, para a glória de Deus, estamos iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. São José Maria, um padre lá da Espanha, que teve uma vida abençoada, cheia da graça de Deus, porque buscou a Deus, porque se fez amigo de Deus, porque aceitou a amizade de Deus, fundou pela bondade e misericórdia de Deus uma grande obra, o movimento Opus Dei, e foi reconhecido santo por São João Paulo II e dito por ele como um santo para os nossos dias, o santo do cotidiano. E estamos aqui diariamente levando a você essas reflexões. Nós queremos acolher a você que está conosco através da internet, a você que nos ouve também através da rádio. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você também que nos ouve neste podcast através do Spotify, seja pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, da Pastoral de Comunicação da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, pelo YouTube ou pelo Facebook. Esse conteúdo está à sua disposição sempre por volta das 7 da noite. Mais cedo, é claro, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1, você conosco nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Você já fica sabendo, se está nos ouvindo pela primeira vez, pela Cultura FM, estamos aqui de segunda a sexta, graças a Deus, sempre a partir das 8h30 da noite, refletindo este livro, Amigos de Deus. Neste livro nós temos uma coletânea com 18 sermões, 18 homilias deste grande santo São José Maria Escrivá, que deixou para nós, além, é claro, de toda a sua vida, mais do que qualquer outra coisa, deixou também as suas homilias, as suas reflexões. Neste livro, 18 delas nos ajudam a fazer um caminho, a partir das nossas realidades do cotidiano, um caminho de amizade com Deus. Você já é amigo de Deus? Você já é amiga de Deus? Precisa crescer mais nessa amizade? Eu preciso, e por isso é que estou aqui. E você também está aí. Olha, aos sábados na Cultura FM a gente entra mais cedo, viu? Aos sábados às 4 da tarde. Então fica sempre atento para estar conosco em sintonia. E mande nos dizer quem é você, de onde você está nos ouvindo pela Rádio Cultura. 88 é o código de área, 99837-8192. É o telefone da Rádio do Bem. Para adquirir o livro Amigos de Deus é muito fácil, você vai pela internet, procura Editora Quadrante, que publicou o livro, ou então Livraria Opus Dei, Livro Amigos de Deus, e com muita facilidade você encontra e pode adquirir o seu. Se quiser a nossa ajuda, vou passar o telefone da Loja da Boa Semente, a Loja Coração de Maria. 88 é o código de área, 99772-3677. Meu irmão, minha irmã, vamos entrar em oração, vamos abrir o nosso coração, porque nós já estamos caminhando a passos largos, graças a Deus, na 10ª homilia. De 18, já vamos na de número 10. E as demais, você ouviu, acompanhou todas ou uma parte delas? Ficou alguma coisa que você não conseguiu acompanhar? Nenhuma delas? Então é muito fácil. Vai na playlist do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, procura lá Amigos de Deus, nas páginas da comunidade Mariana Boa Semente, e tá tudinho lá. Uma riqueza realmente, tudo que a gente vem refletindo neste tempo com as homilias de São José Maria. Estamos na 10ª. A 10ª nos convida a imitar Jesus e como Jesus viver diante de Deus e diante dos homens. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus feito homem, que nos ensina a maneira perfeita de viver diante de Deus e diante dos homens. Este é o tema da 10ª homilia e nós estamos hoje concluindo uma pequena sequência desta 10ª homilia. Hoje é o 3º episódio da sequência Deveres de Justiça para com Deus e para com os homens. O que é justo da nossa parte para com Deus e para com as pessoas com as quais convivemos? Quais são os deveres de justiça para com Deus e para com os homens? Já tivemos 2 episódios, se não estava conosco, confere, porque muita coisa interessante nós estamos aprendendo de como realmente viver diante de Deus e diante dos homens de uma maneira justa, uma justiça
plena, muito além daquela que a gente imagina, fazendo aqui as nossas contas matemáticas. A justiça que Jesus nos ensinou. A própria justiça encarnada, porque Deus é a própria justiça, Deus é a própria misericórdia e Jesus é Deus feito homem. Vamos rezar então? Vamos abrir o nosso coração, porque só com a luz do Espírito Santo nós podemos acolher esses ensinamentos que são frutos da ação do Espírito Santo na vida de São José Maria Escrivá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuemos em oração, irmãos, com a ajuda desta oração composta pela Beata Helena Guerra, façamos nosso ato de união a Jesus, clamando em nome dele ao Pai toda a riqueza do Espírito Santo na nossa vida. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. Senhor, dai-nos a graça de viver conforme o Senhor nos ensinou, sentindo o sabor de viver o amor. Dai-nos, Senhor, o dom da inteligência, dai-nos o dom do entendimento, que ilumine os olhares do nosso espírito a cada instante, a cada momento. Dai-nos o dom do entendimento, o dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que gera em nós, Senhor, esta convicção de que somos filhos e filhas de Deus, irmãos entre nós. O dom da piedade que nos confere um coração misericordioso como o vosso coração, que nos confere entranhas de misericórdia. Dai-nos, Senhor, o dom do temor, que afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes, que pedíssemos, nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, Jesus, pela vossa cruz, que nolo obtenhais para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isto deseja, diga assim seja. Se você, meu irmão, minha irmã, deseja todos esses dons do Espírito Santo também, diga agora, do mais profundo do seu coração, diga comigo, amém, amém, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá, terceiro e último episódio da sequência Deveres de Justiça para com Deus e para com os homens. Com muita atenção, vamos acompanhar. Escute o ensinamento de São José Maria. A virtude cristã é mais ambiciosa, incita-nos a mostrar-nos agradecidos, afáveis, generosos, a comportar-nos como amigos leais e honrados, tanto nos tempos bons como na adversidade, a cumprir as leis e a respeitar as autoridades legítimas, a retificar com alegria quando percebemos que nos enganamos ao enfrentar uma questão. Sobretudo, se somos justos, a ter-nos-emos aos nossos compromissos profissionais, familiares, sociais, sem espaventos nem pregões, trabalhando com empenho e exercendo os nossos direitos, que são também deveres. Não acredito na justiça dos folgazões, porque com o seu dolce far niente, com o seu fazer nada, como dizem na minha querida Itália, faltam, e às vezes de modo grave, ao mais fundamental dos princípios da equidade, o do trabalho. Não devemos esquecer que Deus criou o homem para que trabalhasse. E os outros, a nossa família e nação, a humanidade inteira, dependem também da eficácia do nosso trabalho. Meus filhos, que pobre ideia fazem da justiça os que a reduzem a uma simples distribuição de bens materiais. Como sempre, profundo, preciso, São José Maria vai nos trazer hoje um outro ensinamento para que eu e você tenhamos, a olhar para esta realidade da justiça, um crescente entendimento. O Senhor quer de mim e de você uma justiça diferenciada, uma justiça de quem se sente por Deus uma criatura verdadeiramente amada, por Ele ensinada, por Ele capacitada, para que a justiça, da maneira e na medida que Ele pratica conosco, também seja por nós praticada e ensinada. Em outras palavras, São José Maria está querendo nos fazer subir de nível, nos fazer entender de uma forma mais elevada aquela justiça que, de modo geral, tem sido por nós praticada. Muito calculada. A nossa justiça é muito calculada, pesada e medida. Só assim depois ao outro oferecida. Quando é oferecida. Ainda é assim, pesada e medida. O nosso Deus, Ele vai além. Por isso que na justiça de Deus, nós acabamos encontrando também a misericórdia de Deus. Porque Deus vai além daquilo que nós merecemos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Já pensou se Deus pesasse e medisse aquilo que eu e você realmente merecemos? O que seria de nós? E Deus não deixa de ser justo, mas Deus pratica uma justiça elevada, uma justiça que tem como base o amor. E dentro disso, São José Maria vai dizendo que
Eu e você, como cristãos, você é cristão? Você que está nos acompanhando agora pela internet, graças a Deus, é batizado, é batizada? Você recebeu o Espírito de Deus no seu coração? Quando nós somos batizados, o Espírito de Deus em nós é derramado. Você, se você é batizado, você é por Deus habitado. Deus mora em você. Como eu sou batizado, eu sou por Deus habitado. Deus mora em mim. Olha que realidade maravilhosa. E nós, como batizados, temos que entender que Jesus precisa ser por nós imitados. Nós, como batizados, precisamos entender que Jesus precisa ser por nós imitados. Então, a nossa justiça deve ser aquela baseada no amor como Jesus ensinou. Por isso, São José Maria está dizendo que a virtude cristã é mais ambiciosa. No final do episódio anterior, ele nos fazia entender que a justiça, ele terminou assim, esse trecho anterior. Recorda comigo, a justiça não se manifesta exclusivamente no respeito exato dos direitos e deveres, como quem faz conta de matemática. Lembra? Que uma recordação. Há pouco São José Maria disse, a justiça, a verdadeira justiça, aquela que Deus espera de mim e de você, aquela baseada na justiça de Deus para conosco. Lembra no episódio anterior, para você entender esse fechamento que São José Maria está fazendo? No episódio anterior, se você não acompanhou, veja, aí você vai entender melhor esse de hoje. São José Maria usava aquela parábola que Jesus contou de um homem que devia uma fortuna incalculável, impossível de ser paga, e foi pelo rei perdoado. E poucos instantes depois, encontrou alguém que o devia mesmo a ele, mas uma ninharia. Devia, mas era uma ninharia. E aquele homem esqueceu a maneira que tinha sido tratado e agarrou aquele pobre homem que lhe devia tão pouco, como se quisesse que ele fosse ali esfolado, violentado, até que ele fosse totalmente recompensado daquela pequena quantia que aquele coitado lhe devia. E aí São José Maria nos fez perceber no episódio anterior, no trecho anterior da sua homilia, que há dentro de nós mesmos uma incomodação, uma inconformação de ver esse tipo de comportamento, porque percebe que ali havia uma injustiça. Por isso que ele diz, a justiça não se manifesta exclusivamente no respeito exato dos direitos e deveres, porque realmente aquele homem devia uma quantidade pequena, mas devia. E se fosse por uma questão meramente matemática, aquele homem estaria sendo justo em cobrar aquilo que lhe era devido. Porém, a maneira como ele tinha sido tratado, o jeito que Deus tinha tratado a ele, tinha sido por ele, já que aquele rei representa Deus, esquecido. A virtude cristã, a justiça cristã, estamos falando das virtudes, particularmente aqui a justiça. Temos 4 virtudes que são pilares, que são cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Pois muito bem, a justiça cristã, ela é mais ambiciosa. Não é como a justiça do mundo. A justiça do mundo é bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. É uma justiça matemática, aritmética. E nós, às vezes, como filhos e filhas de Deus, queremos agir assim com os outros. Ah, ele não mereceu? Então ele está pagando, ele não merece. Olha, veja como é que Deus trata a mim, veja como é que Deus trata a você. A nossa justiça, ela é mais ambiciosa. Nós temos que, de alguma forma, ir além, dar mais. Não simplesmente fazer a coisa pesando e medindo. Temos que nos mostrar agradecidos. É importante. Por exemplo, alguém dá a você uma coisa que você merece. Agradeça. Você pode dizer, não vou agradecer, não fez mais do que a sua obrigação. Olha, veja, você tem que ir além.
Você teria a obrigação de agradecer, por assim dizer, alguém lhe deu alguma coisa que devia lhe dar. Alguém fez por você alguma coisa que deveria fazer. Por exemplo, os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos? Sim ou não? Sim. Um pai cuidar de um filho é um dever do pai? Sim. O filho merece, tem o direito de ser cuidado pelo pai? Sim. E por isso, esse filho, essa filha, já que o pai e a mãe estão fazendo nada mais do que a sua obrigação, do que é dever deles, este filho e esta filha estão dispensados de agradecer o cuidado dos pais? Não, principalmente se são cristãos. Nós temos que ser pessoas agradecidas. Veja como isso vai se manifestando no nosso dia a dia. Quantas vezes por dia você diz obrigado? Imagina que você tem um funcionário, você tem uma funcionária na sua casa, né? Uma pessoa que trabalha como seu funcionário na área doméstica, né? Que serve a você, que varre a sua casa, ou que faz o almoço, ou que serve a mesa. Ou você tem um funcionário na sua empresa, um exemplo, não é? E aí? Esse funcionário, essa funcionária faz aquilo que tem que fazer, faz o almoço, varre a casa, serve a mesa. Você diz obrigado? Dificilmente, não é? A gente não se sente obrigado a dizer obrigado porque aquela pessoa está fazendo aquilo que lhe é obrigado. Está fazendo aquilo que tem que fazer. Mas nós, como cristãos, para sermos realmente justos, temos que agradecer. Agradecer porque, entre outras coisas, aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus na nossa vida. Deus está nos possibilitando aquele serviço, aquela presença. E a nossa gratidão também se expressa para com Deus quando a gente a expressa para os irmãos. A nossa gratidão se expressa para com Deus também quando a gente a expressa para os irmãos. Veja só a primeira palavra isso aqui, veja quanta riqueza esse ensinamento de São José Maria. Nós temos que ser afáveis. Nos nossos relacionamentos, nós podemos nos tornar aritméticos, matemáticos. Você faz o que você tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer. Vamos lá, vamos conversar. Não tem que agradecer. Não precisa delicadeza. Não precisa tratar de uma forma agradável. Não precisa afagar. Basta a sua obrigação você praticar. Não é isso. O cristão vai além. O cristão, ele é afável. Ele trata com delicadeza, ele fala com delicadeza. Veja como é triste tantos homens e mulheres batizados, batizadas, que se relacionam de uma forma rude, no ambiente de trabalho, dentro de casa. Ninguém está em si fazendo algo errado, você está fazendo a sua obrigação, aquele está fazendo a sua obrigação. Aqui funciona assim, eu mando e você obedece, o senhor manda e eu obedeço, etc. Mas sem afago, sem delicadeza. A gente fere a justiça porque Deus nos trata com carinho. Aquilo que eu recebo, eu devo também oferecer. Por isso que essas duas realidades, elas estão diretamente ligadas. Os deveres de justiça para com Deus e para com os homens. É isso que desde o primeiro episódio, desses três, São José Maria está nos fazendo entender. Você lembra no primeiro episódio dessa sequência de três? Estava conosco? Não? Confere lá. Uma coisa puxa a outra, entendeu? Isso aqui é uma homilia só. Então, às vezes você está aqui chegando, talvez pela primeira vez nesse conteúdo, tem coisas que você não vai entender porque não viu onde começou o raciocínio. A luz do Espírito que São José Maria está nos levando a fazer. Tudo isso aqui, meu irmão, flui da nossa justiça para com Deus. Deus nos trata com carinho. Eu tenho o dever de tratar as outras pessoas com carinho também.
o Deus que me deu a vida, o Deus que foi capaz de dar por mim a sua vida, o Deus que derramou em mim a sua vida. Essa atitude de Deus exige de mim, eu tenho o dever de justiça para com Deus, de tratar da mesma forma os meus irmãos e as minhas irmãs, do jeito que Deus me trata. E Deus me trata com afago, com afeição. Eis o meu filho amado, no qual coloco toda a minha afeição. É assim que Deus trata a mim e trata você também. Quantas provas nós temos disso? E você tem tratado as pessoas com quem você se relaciona? Mesmo que aquelas pessoas tenham a obrigação de fazer as coisas para você, você tem tratado com afeição, de uma forma afetuosa, ou de uma forma pretensiosa, orgulhosa. Como é triste, não é? Você vê, por exemplo, um dono de uma grande empresa se sentindo Deus e tratando as pessoas de uma forma grosseira. Bom, ele pode estar se sentindo qualquer coisa, menos Deus, porque Deus não trata ninguém com grosseria. Deus nos ama dia após dia. Deus é delicado conosco dia após dia. E é justo que eu seja assim também para com os irmãos. A virtude cristã, a justiça cristã nos leva a sermos generosos, a dar mais. O que é uma pessoa generosa? É uma pessoa que dá mais do que deveria dar. É verdade ou não é? Quando alguém lhe dá de uma forma farta, quando alguém expressa para você carinho, atenção de uma forma extrema, você diz, esta é uma pessoa muito generosa. Você pediu um favor para uma pessoa e essa pessoa faz além daquilo que você pediu. Faz além daquilo que você pediu. Digamos que você, um exemplo bem simples para você entender. Você tinha pedido para uma pessoa lhe ajudar, permitindo que você almoçasse na casa dela. Sei lá, você ia fazer um trabalho, uma viagem, precisava de um local para almoçar e perguntou a esse seu amigo que num dia, presta bem atenção a esse exemplo, em um dia, esse seu amigo pediu um favor parecido para você, certo? Presta atenção, você que é ouvinte da cultura, escuta, você que nessa noite está ouvindo a Rádio Cultura, você entender como a justiça cristã que Jesus nos ensina vai além. Então, este amigo, em uma ocasião, pediu para almoçar na sua casa, porque tinha que resolver um determinado assunto. E ele almoçou. Ele foi da sua casa, de repente, já tinha comida feita, não é que você fez nada de espetacular, você apenas dividiu um pouco da comida que tinha, de uma forma muito simples, né? Mas atendeu ao pedido dele. Ele, naquele dia, de uma forma simples, tranquila, sem nada de exagerado, sem nada, particularmente preparado, ele almoçou na sua casa, ok? Muito bem, algum tempo depois, você precisou de algo semelhante. Agora era a sua vez, né? Então você precisou agora de um favor parecido. Você não disse, mas lembrou, não é? Ô, meu irmão, rapaz, eu agora vou precisar que você me ajude porque eu vou resolver isso, aquilo, e eu precisava almoçar na sua casa. Pronto, você lá dentro estava pensando assim, é justo que ele faça o mesmo que eu fiz com ele, ok? Muito bem, quando você vai na casa desse seu amigo, que você chega lá, você já fica impressionado do começo, né? Porque o jeito que ele abre a porta para você, a maneira afetuosa que ele abre a porta para você, e inclusive renovando o agradecimento que ele já fez tantas vezes. Oh, meu, que alegria receber você na minha casa, porque eu nunca esqueço aquele favor que você me fez. Naquele dia eu estava sem saber onde almoçar, você me recebeu na sua casa. Tudo bem que você não deu muita atenção, mas você me recebeu na sua casa, eu almocei, dividiu a comida comigo. Seja bem-vindo, é uma alegria. Eu estava aqui na expectativa que você chegasse. Você já começa a ver que tem alguma coisa diferente daquilo que você fez. Depois que você chega na mesa, está uma mesa assim como quem fosse receber assim uma grandíssima autoridade, uma toalha bonita, um prato especial,
os talheres. Você até fica encabulado de ver a valorização que aquele amigo está dando para você. Tem até uma florzinha assim, que é para dar um toque de delicadeza. E quando o almoço vai ser servido, você vê que é um banquete. Você viu que não foi uma coisa improvisada, foi uma coisa preparada. E um almoço delicioso, e você já está até encabulado com toda aquela generosidade. Você está entendendo? Deixa eu dizer, até a sobremesa que você mais gosta, essa pessoa pesquisou e preparou para você. Você já está entendendo, não é? Essa é uma justiça como a de Deus, uma justiça generosa. Vai além. Qual era a obrigação que aquele amigo tinha? De fazer a mesma coisa. Ah, você vem almoçar aqui? Não, tudo bem. O que eu tenho dá para dividir para os dois e você ia chegar lá, ia sentar na mesa. Do jeito que você fez com ele. Mas só que este seu amigo, ele é cristão e a justiça dele é em um nível elevado, é mais ambiciosa. É assim que Deus nos trata. Você lembra da parábola do filho pródigo? Já seria muito aquele pai ter recebido o filho sem dar uma bela de uma surra nele. Porque ele merecia. Merecia ou não merecia? Gastou tudo o que tinha numa vida desenfreada. Matou o pai em vida, pegou a herança que lhe era destinada. E quando ele chega, o pai o beija, mesmo ele fedorento, sujo. Faz festa, dá roupa nova, sandália, anel no dedo. O que é isso, gente? Generosidade. Generosidade. Deus vem, se faz homem. Já é uma humilhação sem tamanho. Se não bastasse, ensina-nos, se torna um de nós, realiza prodígios, milagres. E o que é que a gente faz? Rejeita? Maltrata? Ignora? E o que é que ele faz? Dá a vida por nós. Deus é a própria generosidade. Eu tenho que ir além, eu tenho que ir além, você tem que ir além. Eu e você temos que ter uma justiça cristã, ambiciosa, não fazer simplesmente aquilo que nós temos que fazer. E presta atenção, meu irmão, minha irmã, veja como isso vai impactar, e aqui nós já estamos caminhando para a conclusão, em tudo na nossa vida. É assim que a gente tem que se comportar com os nossos amigos, sendo leais, sendo honrados. Não só quando tudo está bem, mas sempre. Deus nos ama sempre. Quando você e eu vamos à igreja, rezamos, estamos fazendo aquilo que Deus nos pede, Deus nos ama. Quando nós não estamos indo para a igreja, quando nós estamos traindo a Deus no pecado, você sabe o que é que Deus faz? Nos ama também. Tanto nos ama que nos persegue com o seu amor, que cria situações para que o nosso coração mude, para que o nosso coração se converta, para que a gente não perca o céu. Por isso que não é justo que eu seja leal e dedicado às pessoas somente quando tudo está bem. Também nas adversidades. Você está passando por problemas muito sérios, então é justo que você bote uma cara feia e trate mal as pessoas? Não, porque não é assim que Deus nos trata. Alguém pisou na bola, alguém de repente fez o que não devia com você e aí você agora vai vir com toda a força e maltratar essa pessoa? Não, porque não é justo, não é assim que Deus faz conosco. Veja o que é que Deus faz quando a gente vai se confessar. Percebe? Os deveres de justiça para com Deus influenciam diretamente nos meus deveres, nos seus deveres para com os homens.
nos leva a cumprir as leis, a respeitar as autoridades legítimas. Olha aquele ensinamento de Jesus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, é importante também, é justo que a gente respeite as autoridades constituídas, porque estão ali porque Deus permitiu que lá estivessem. É justo que cumpramos a lei e com perfeição. Tem um lugar certo para estacionar? Estacione no lugar certo. Tem um jeito certo de estacionar? Estacione do jeito certo. Tem uma velocidade limite em que você pode trafegar? Trafegue dentro daquela velocidade limite. Isso é buscar de um jeito dedicado essa justiça que Deus nos indica. Disse alguma coisa de errado? Fez alguma coisa de errado? Corrija. Corrija com alegria. Peça desculpas. Se você percebe que se enganou em uma determinada situação, é justo que você se desculpe. Isso é importante. É uma injustiça se eu falei alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa errada e eu não me corrijo, eu não peço desculpas. A bondade de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus vai, como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange, vai nos constrangendo a ter essa atitude correta na nossa vida em todas as outras áreas. E aqui, como eu dizia, chega no campo do trabalho. Se nós somos justos, realmente como filhos e filhas de Deus, nós vamos ser muito comprometidos na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Sem fazer espetáculo, tá entendendo? Não é chamando a atenção, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o melhor profissional do mundo. Não. Fazendo aquilo que devemos fazer com alegria, com dedicação, com generosidade, de uma forma afetuosa, cumprindo os nossos deveres em todas as áreas. Eu devo ser o profissional mais pontual, mais dedicado, não simplesmente cumprindo ali a minha obrigação, mas colocando ali o meu coração. E São José Maria encerra dizendo que não acredita muito na justiça das pessoas muito folgadas. Aquelas pessoas que não fazem nada. É uma injustiça. Conhece alguém que não faz nada? Tem uma palavrinha aí que a gente usa meio doída, né? Vagabundo, né? Mas tem gente que acha que é uma vantagem, né? Ah, a coisa boa na vida é não fazer coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, é injusto. É injusto para com Deus, porque Deus nos deu o mundo para que a gente cuidasse. Cuidasse do mundo, cuidasse uns dos outros. É uma injustiça contra o trabalho. Ninguém foi colocado no mundo para não fazer coisa nenhuma. Se você não faz nada na vida, tem uma coisa muito errada aí. Isso é uma injustiça, é uma injustiça. Você está ocupando um espaço de uma forma inadequada. Deus nos criou para que trabalhássemos. Tem gente que pensa que o trabalho é fruto do pecado, né? Olha aí, Adão e Eva iam ficar passando a vida se balançando numa rede sem fazer coisa nenhuma, as frutas iam cair nas mãos. Não! Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, no paraíso, para que eles cultivassem. Claro que ia ser de uma maneira tudo mais fácil do que passou a ser. O pecado trouxe a dor, o suor, o sofrimento, o peso. Ia ter trabalho, mas sem peso. Mas o trabalho é algo que Deus colocou antes do pecado, é algo desejado por Deus. Está aí, o mundo é de vocês, cuidem deles. Cuidem das criaturas, cuidem da vegetação, cuidem uns dos outros. Deus nos criou para que trabalhássemos. E então a nossa família, o nosso país, a humanidade toda depende do nosso trabalho. Por isso que é injusto você ser uma pessoa preguiçosa, acomodada. Dentro de casa você não faz nada. Que injustiça!
Vamos pedir então a Deus que nos tire essa pobre ideia de justiça que existe no coração de muitos, talvez de nós, de que se trata apenas de uma distribuição matemática de bens materiais daquilo que pesado e medido ao outro é devido. Peçamos a graça. Diga comigo, Senhor, dai-me uma verdadeira justiça cristã. Uma justiça no melhor sentido ambiciosa, que quer mais. Fazei de mim, Senhor, uma pessoa agradecida, uma pessoa afável, uma pessoa generosa, uma pessoa dedicada amorosamente em tudo aquilo que faz. Entendendo que a minha vida, Senhor, exercida no trabalho, na dedicação ao outro, é um grande dom. E eu preciso fazer este dom render, multiplicar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Final do episódio de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Comentou. Escreva aí, deixe um comentário. E se lhe fez bem, compartilhe com alguém. Envia este conteúdo, este link para pessoas da sua família, amigos, pessoas que trabalham com você, convivem com você na sua vida profissional, na sua vida de igreja. Passe adiante essa riqueza que São José Maria Escrivá está passando para nós. Não seja egoísta, não fique só para você. Passa para outras pessoas também. Divulga esse espaço, a série, o programa Amigos de Deus. Quero lembrar você que todo sábado temos missa às 6 da manhã na Boa Semente. Então, neste sábado, 6 da manhã, esteja conosco na série da comunidade Mariana Boa Semente. Faça do seu sábado um dia de peregrinação. Venha rezar com a gente na Boa Semente. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.